Oi, pessoal! Hoje vamos estudar sobre a independência do Brasil, que tudo começa com a chegada da família real portuguesa em 1808. O que aconteceu, né? O que motivou essa família real a sair de lá de Portugal e vir se abancar aqui no nosso país? O que acontece? Havia, como a gente já estudou na era napoleônica, o bloqueio continental. O que foi isso? Tentando impedir o crescimento da Inglaterra, tentando prejudicar financeiramente a Inglaterra, Napoleão usa do seu poder militar e proíbe os países da Europa de comercializar com a Inglaterra, sob a ameaça de invadir o território. E aí, Portugal fica entre a cruz e a espada, porque Portugal tinha muitas relações comerciais com a Inglaterra. E aí, o que acontece? Se toma a decisão de mover a corte portuguesa para a colônia, vai toda a corte, o Dom João, a sua esposa, Dona Carlota Joaquina, a sua mãe, Dona Maria, e todo o seu séquito, toda a corte vem junto para essa colônia que era o Brasil. Nessa mudança, eles contaram com o auxílio da frota inglesa, só que a Inglaterra não fez isso de boazinha, de olha, como eu sou boazinha, vou ajudar meus colegas de Portugal. Não, tinha muitos interesses comerciais aí, porque veja bem, até então o Brasil ainda era colônia de Portugal e havia relação de exclusividade, o exclusivo colonial, em que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Quando a Inglaterra auxilia a corte portuguesa nessa fuga, para o Brasil, eles pedem algo em troca, que é o quê? Entrar no mercado nacional, no mercado brasileiro. Tanto é que os benefícios para a Inglaterra começaram assim que Dom João pisou o pé em Salvador, tá? Mal chegou, ele já decreta a abertura dos portos às nações amigas. O que é isso? Os portos do Brasil, que até então estavam fechados para os outros países, passam a ser abertos para o comércio com as nações amigas. E quem era a nação amiga? A Inglaterra, né? Também foram assinados os tratados de comércio e navegação e os tratados de aliança e amizade. Através do Tratado de Comércio e Navegação, os produtos ingleses pagariam impostos menores até do que Portugal. Gente, o imposto, ele diz muito sobre o preço do produto. O produto que paga mais imposto, ele fica mais caro. O produto que paga menos imposto, ele fica mais barato e com mais chance de ser vendido, já que a tendência das pessoas é procurar produto mais em conta. Então, os produtos ingleses pagariam 15% de imposto. Os produtos portugueses pagariam 16% de imposto. E os produtos dos demais países pagariam 24% de imposto. Então, veja bem, os produtos ingleses pagariam bem menos, até mesmo do que os portugueses. Olha a vantagem. Além do Tratado de Comércio e Navegação, também havia o Tratado de Aliança e Amizade, que concedia certos benefícios para os ingleses. Dentre esses benefícios, a gente tinha a liberdade de culto dos ingleses, porque os ingleses eram protestantes e Portugal era uma monarquia católica. E o culto protestante até então era proibido nas colônias. E aí os ingleses com isso, eles garantiam tanto a liberdade religiosa deles, como também que não houvesse perseguição religiosa no território colonial. E também, se os ingleses cometessem algum crime no território colonial, esse Tratado de Aliança e Amizade garantia que esses ingleses fossem julgados por juízes ingleses e de acordo com as leis inglesas. Quando a corte portuguesa chegou à capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, encontrou uma cidade que não estava muito organizada.
até porque a colônia tinha uma série de restrições. Aqui não podia ter imprensa, não podia ter manufatura, tudo isso por determinação da coroa portuguesa, para que a colônia não se desenvolvesse, né? Não tivesse independência. A ideia era manter uma relação de dependência com a metrópole. Então, encontrou uma cidade que não era bem organizada a disposição das casas, o traçado das ruas, uma cidade enlameada, não havia fossa nem esgoto, muitas casas de pau a pique. As melhores casas eram sobrados, em que no térreo, sobrados são casas dos pavimentos, né? E que no térreo ficavam os escravizados e na parte de cima ficavam as famílias, né? As famílias dos colonos. Então, quando chegou, encontrou essa cidade, né, bem desordenada, e era a capital da colônia. Então, veja bem, a chegada dessa família real portuguesa, da corte portuguesa, ela vai revolucionar as estruturas da cidade do Rio de Janeiro. De início, as melhores casas acabaram sendo confiscadas para o rei e sua família, né? Para todos os parentes que chegaram aí para se alojar nessas melhores casas. Inclusive, quando chegavam nas casas que eram melhores, pintavam PR, que era escrito propriedade, a sigla para propriedade real, que a partir daquele momento a casa era propriedade do rei. Só que aí, nas ruas, acabou que esse PR acabou sendo considerado como povo roubado. Então, Dom João, ele começa a criar órgãos, criar condições para que o Rio de Janeiro realmente tenha a cara de capital desse império luso, né? Desse império português. E aí ele cria órgãos do judiciário, órgãos ministeriais, ele cria o Jardim Botânico, que até hoje existe o Jardim Botânico. Ele cria a Casa da Moeda e o Banco do Brasil, esse mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, viu? Então, foi criado por Dom João. Ele cria a Biblioteca Nacional, que na época era a Biblioteca Real, hoje ainda existe com esse nome que eu acabei de falar, Biblioteca Nacional. Ele cria o Teatro Real, a imprensa real, que até então a imprensa era proibida a circulação de jornais e de impressos, se cria a imprensa real. Traz a missão francesa, que era o quê? Ele estimulou artistas artistas da Europa, a virem retratar o cotidiano do Brasil nas suas obras de arte. Dentre eles, Jean-Baptiste Debré, que muitas pinturas famosíssimas dele, que retratam o cotidiano da época e que são um documento, né? Quase não havia fotografia na época, mas podemos dizer que é como se fosse a fotografia de cenários da época que registram a história do nosso país. Só que aí em 1815, Napoleão é derrotado. E o grande motivo da família real portuguesa ter se mudado para o Brasil já não existe mais. Então já era hora da família real voltar para Portugal. Só que Dom João, para ele, estava muito bom continuar vivendo na colônia. E o que ele faz para garantir a permanência dele na colônia? Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil deixa de ser colônia e passa a se integrar parte do Reino de Portugal. E a partir disso, se torna legítima a presença dele aqui. Ele não seria mais obrigado a voltar para Portugal. Até aí tudo bem, né? Só que não. Quem ficou no lugar administrando Portugal, o Lord Berestorff, ele não tinha essa moral toda, andar com essa moral toda para cima dos portugueses. E os portugueses, cada vez mais, exigindo que o rei retornasse para Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. E aí, eles fazem a Revolução Liberal na cidade do Porto, que eles conseguem tomar o poder e, com isso, eles forçam o retorno de Dom João para Portugal, porque ou ele voltava ou corria até o risco de perder sua coroa, né? Perder o seu poder. Ele retorna,
mas deixa no Brasil o príncipe Dom Pedro I. Ainda não era Dom Pedro I, né? Era só Dom Pedro. O príncipe Dom Pedro como regente do Brasil. E aí, dizem os cronistas da época que ele falou para o filho antes de embarcar, que ele já pensava que o Brasil estava no caminho de se tornar independente por causa das elites que estavam se formando aqui. E aí ele disse: Pedro, meu filho, se é que outra pessoa faça a independência do Brasil, eu prefiro que você, que é meu filho e que me escuta, que a faça, do que outros aventureiros venham e façam no seu lugar. Com isso ele estava dizendo o quê? Se liga, Pedrinho, Brasil vai ficar independente, pega essa bola para tu. E aí Dom João embarca para Portugal e deixa seu filho aqui no Brasil. Só que aí, para as cortes de Lisboa, não estava suficiente o Dom João voltar. Teria que o Dom Pedro voltar também e o Brasil voltar à condição de colônia. Só que veja bem, uma vez que se avança no sentido de uma autonomia, é muito difícil conseguir com que esse povo dê um passo atrás. As elites brasileiras, que já tinham tomado o gostinho dessa autonomia, eles fazem um abaixo-assinado e levam para Dom Pedro, solicitando que ele permaneça no Brasil. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, tem o famoso dia do fico, né? Que quando pega esse abaixo-assinado, Dom Pedro diz: se é para o bem de todos e felicidade geral na nação, estou pronto, digam ao povo que eu fico. E aí ele permanece no Brasil. Em agosto vem uma nova ordem das Cortes de Lisboa, ordenando o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. E aí, quando ele recebe essa ordem, diz que essa ordem ele recebe em setembro, né? E ele estava nas margens lá do Ipiranga, e no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, ele proclama a independência do Brasil e dá início às guerras de independência, porque não foi assim, ele dizer, estamos independentes, e os portugueses que ainda moravam aqui no Brasil, dizer, beleza, aceitamos. Aí é que se inicia as lutas de independência com esses resistentes. E no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro, ele é coroado imperador do Brasil. Diferente dos outros países da América, os países da América Espanhola, que ficaram independentes e se tornaram uma república, o Brasil fica independente, se torna uma monarquia e ainda mantém seus laços com Portugal, porque o Dom Pedro era português e filho do rei de Portugal. Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!